Fala galera! Hoje nós teremos a nossa nona aula da matéria de atividade de inteligência e hoje vamos tratar do tópico sobre Sistema Brasileiro de Inteligência. Nós temos muita coisa para nós vermos aqui na aula, tá? E, mais uma vez, é basicamente legislação. Eu estou vendo que a banca deu uma inovada agora na questão dos conteúdos, tá? Tem muita legislação da matéria de inteligência, então não vamos perder tempo, vamos para a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Vamos tratar primeiro da Lei 9883, de 7 de dezembro de 99, que ela institui o Sistema Brasileiro de Inteligência e essa lei também criou a Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN. Vamos falar aqui sobre o artigo 1º. Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país, com finalidade de fornecer subsídios ao presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Então, aqui já o artigo 1º é muito importante. Com a finalidade do Sistema Brasileiro de Inteligência, fornecer subsídios ao presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Parágrafo 1º. O Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos aqui é importante, hein? A preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais e demais dispositivos da Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário, e legislação ordinária. Parágrafo 2º. Para os efeitos de aplicação desta lei, entende-se com inteligência, atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade do Estado. Então, nós podemos ver aqui de onde surgiu o conceito de inteligência que nós vimos tão repetidamente nas outras aulas, certo? Aqui, no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9883, surge o conceito de inteligência. Parágrafo 3º. Entende-se como contra-inteligência a atividade com o objetivo de neutralizar a inteligência diversa. Temos aqui também o conceito de contra-inteligência, o surgimento. Você já está craque nesses dois conceitos aí, tá bom? Artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal que, direta ou indiretamente, possam produzir conhecimentos e interesses das atividades de inteligência, em especial aqueles responsáveis pela defesa externa e segurança interna e relações exteriores, constituirão o Sistema Brasileiro de Inteligência na forma de ato do Presidente da República. Parágrafo 1º. O sistema de inteligência é responsável pelo processo de obtenção, análise e disseminação da informação necessária ao processo decisivo do Poder Executivo, bem como pela salvaguarda de informações contra o acesso de pessoas ou órgãos não autorizados. Parágrafo 2º. Mediante ajustes específicos em convênios, ouvido o competente órgão de controle externo da atividade de inteligência, as unidades da Federação poderão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência. Parágrafo 3º. Fica criada a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, órgão da Presidência da República que, na posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, terá a seu cargo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país, obedecidas a políticas e diretrizes superiormente traçadas no termos desta lei. Galera, artigo 3º é importante. Quem é o órgão central do SISBIN, do Sistema Brasileiro de Inteligência? É a ABIN. E o que a ABIN faz? Ela planeja, executa, coordena, supervisiona e controla também as atividades de inteligência do país. Parágrafo único. As atividades de inteligência serão desenvolvidas no que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado. Então, preste muita atenção nessa palavrinha aqui, ó, irrestrita, sem restrição da observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado. Presta atenção nisso aqui, tá? Artigo 4º. A ABIN, além do que lhe prescreve o artigo anterior, competências da ABIN
O concurso não é para a ABIN, mas pode vir uma questãozinha na sua prova sobre as competências do órgão central do SISBIN, tá bom? Vamos lá. Planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimento assessoral ao presidente da República, nada muito diferente do que nós já vimos aqui. Planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade, avaliar as ameaças internas e externas à ordem constitucional e promover o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de inteligência e realizar estudos e pesquisas para o exercício e aprimoramento da atividade de inteligência. Esse Esses 4 aqui já pode pegar um pouquinho, tá. Promover o desenvolvimento de recursos humanos, pode ser treinamentos ou outras formas de, desenvolvimento, né. E da doutrina de inteligência, e realizar estudos e pesquisa para o exercício e aprimoramento da atividade de inteligência. Então a BIM pode realizar estudos, pesquisas, treinamentos e congêneres. É o mais diferentão aqui, esse quarto aqui, fique ligado, tá. Parágrafo único. Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência fornecerão à ABIN, nos termos e condições a serem aprovados, mediante ato presidencial, para fins de integração, dados e conhecimentos específicos relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais. Artigo 5º. A execução da Política Nacional de Inteligência, fixada pelo Presidente da República, será levada a efeito pela ABIN, sob a supervisão da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo. Parágrafo único. Antes de ser fixada pelo Presidente da República, Política Nacional de Inteligência será remetida ao exame e sugestão do competente órgão de controle externo da atividade de inteligência. Artigo 6º. O controle e fiscalização externos da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo, na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional. Nós já vimos isso aqui, mas é uma parte importante, se liga. Parágrafo 1º. Entregarão o órgão de controle externo da atividade de inteligência, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como os presidentes das comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo 1º é importantíssimo, tem muita cara de prova, tá bom? Grife isso aí, marque isso aí. Parágrafo 2º. O ato a que se refere o caput deste artigo definirá o funcionamento dos órgãos de controle e formas de desenvolvimento de seus trabalhos com vistas ao controle e fiscalização dos decorrentes da execução da Política Nacional de Inteligência. Artigo 7º. A ABIN, observada a legislação e normas pertinentes e objetivando o desempenho de suas atribuições, poderá firmar convênios, acordos, contratos e quaisquer outros ajustes. Artigo 8º. A ABIN será dirigida por um diretor-geral, cujas funções serão estabelecidas num decreto que aprovar sua estrutura organizacional. Parágrafo 1º. O regime interno da ABIN disporá sobre a competência e o funcionamento de suas unidades, assim como as atribuições dos titulares e demais integrantes destas. Parágrafo 2º. A elaboração e edição do regime interno da ABIN serão de responsabilidade de seu diretor-geral, que o submeterá à aprovação do Presidente da República. Artigo 9º. Os atos da ABIN, cuja publicidade possa comprometer o êxito de suas atividades sigilosas, deverão ser publicados em extrato. O que é extrato? Extrato é como se fosse um grande resumo, tá? Um resumão aí. Parágrafo 1º. Inclui-se entre os atos objetos deste artigo os referentes ao seu peculiar funcionamento, como as atribuições, a atuação e as especificações dos respectivos cargos e a movimentação dos seus titulares. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade de publicação dos atos em extrato independe de serem de caráter ostensivo ou sigiloso os recursos utilizados em cada caso. Artigo 9º-A. Quaisquer informações ou documentos sobre atividade e assuntos de inteligência produzidos em curso ou sob custódia da ABIN somente poderão ser fornecidos às autoridades que tenham competência para solicitá-los, pelo chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observado o respectivo grau de sigilo conferido com base na legislação em vigor, excluídos aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 1º. O fornecimento de documentos ou informações não abrangidos pela hipótese prevista no caput deste artigo será regulado em ato próprio do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Parágrafo 2º.
A autoridade ou qualquer outra pessoa que tiver conhecimento ou acesso aos documentos ou informações referidos no caput deste artigo obriga-se a manter o respectivo sigilo, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal, e, em se tratando de procedimento judicial, fica configurado o interesse público do que trata o artigo 155, inciso 1 do Código de Processo Civil, devendo qualquer investigação ocorrer igualmente sob sigilo. Artigo 10. A ABIN somente poderá comunicar-se com os demais órgãos da administração pública direta, indireta ou funcional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o conhecimento prévio da autoridade competente, maior hierarquia do respectivo órgão ou seu delegado. Esse artigozinho é um artigo diferente, interessante, né? Então, para a ABIN comunicar com outros órgãos, tem que ter um conhecimento prévio da maior autoridade daquele respectivo órgão, tá bom? Isso aqui está na lei. Artigo 11. Ficam criados os cargos de diretor-geral e de diretor adjunto da ABIN, de natureza especial, e os em comissão, de que trata o anexo desta lei. Parágrafo único. São privativas do Presidente da República a escolha e a nomeação do diretor-geral da ABIN após a aprovação de seu nome pelo Senado Federal. Então, quem escolhe o presidente da ABIN, aliás, o diretor-geral da ABIN, aliás, é o Presidente da República, ele escolhe após aprovação pelo Senado Federal. Bom, o Senado aprova e o presidente escolheu, o Senado aprovou, tá lá como diretor-geral da ABIN. Artigo 12. A unidade técnica encarregada das ações de inteligência hoje vinculadas à Casa Militar da Presidência da República fica absorvida pela ABIN. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir à ABIN, mediante alteração de denominação e especificação, os cargos e funções de confiança do Grupo de Direção e Assessoramento Superior das funções investigadas e as gratificações de representação da unidade técnica encarregada das ações de inteligência alocados na Casa Militar da Presidência da República. O Poder Executivo disporá sobre a transferência para a ABIN do acervo patrimonial alocado à unidade técnica encarregada das ações de inteligência. Então, galera, assim, esse finalzinho aqui não tem interesse pra gente, eu não creio que vai vir questão de prova não pra gente, tá? Aliás, o 14 aqui pode até vir, quer ver? As atividades de controle interno da ABIN, inclusive as de contabilidade analítica, serão exercidas pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. Vocês podem querer meter uma questão lá com esse conceitozinho aqui, vamos tratar disso só por desencargo de consciência. E, galera, vou explicar para vocês. Quem fala em instituir o SISBIN, quem fala mais sobre o SISBIN institui, é essa lei aqui, a Lei 9883. Só que, pesquisando para produzir aula para vocês, eu vi que tem uma cartilha da própria ABIN que fala sobre o SISBIN, em que ela não traz só esta lei, ela também traz alguns decretos. E eu acho que a FGV, quando tratou de colocar esse conteúdo lá no seu edital, semelhante ao que ela já tem feito com os outros conteúdos que nós estudamos, ela vai cobrar dessa cartilha. Então eu decidi trazer toda a legislação dessa cartilha aqui para vocês, tá? Então a aula vai ficar um pouco extensa, vou até dividir em duas partes para que não fique uma coisa absurda, tá? Então a aula 9 vai ter a parte 1 que você está vendo agora e a parte 2 que você verá posteriormente. Para membros do canal, vocês podem estar vendo aqui que tem 39 páginas aqui, mas por que tem 39 páginas? Porque tem muita questão que eu fiz, tem questão do decreto, tem questão da Lei 9883, tem questão dos outros decretos, tem muita questão aqui para vocês, tem mais de 40 questões desse PDF. Então, se você não é membro do canal, quero te lembrar, se torne membro do canal para você ter acesso ao conteúdo exclusivo. Este PDF aqui, como os outros, ficará disponível só para membros. Membros terão acesso a mais de 40 questões inéditas no formato da FGV com esse conteúdo aqui. Bom, custa R$ 4,99 por mês para se tornar membro do canal. Assim você acelera a sua aprovação e também ajuda o canal a crescer. Vamos agora para o decreto 11.693 de 2023, é um decreto recente, hein? Artigo 1º. Este decreto dispõe sobre a organização e funcionamento do Sistema Brasileiro de Inteligência. Artigo 2º. O SISBIN tem o objetivo de integrar as ações de planejamento e a execução das atividades de inteligência no país, com a finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Parágrafo único. O SISBIN abrange o conjunto de órgãos e entidades que desenvolvem, de forma integrada e cooperativa, ações de planejamento e execução das atividades de
inteligência e contra-inteligência. Artigo 3º. A atividade de inteligência visa a obtenção, análise e a disseminação de dados, informações e conhecimentos dentro e fora do território nacional, sobre fatos, situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade do Estado. Parágrafo único. A atividade de inteligência abrange a atividade de contra-inteligência, que tem como objetivo prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a inteligência diversa e as ações que constituem ameaça à salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas, áreas e instalações de interesse da sociedade e do Estado. Vocês podem ver que nesse decreto aqui eles já deram uma pincelada um pouco maior no conceito de atividade de inteligência ou contra-inteligência. Artigo importante. São fundamentos do CISBIN aí, tá vendo, galera? Por isso que eu não queria trazer só a lei, certo? Eu poderia passar para vocês aqui só a lei que institui o CISBIN, mas a banca, eu tenho certeza que ela pode vir buscar esses decretos por fora também, tá? Então, olha aqui. Fundamentos do CISBIN. Será que vocês têm que ver isso daqui? É óbvio que tem que ver. Você vai marcar aí na sua lei seca, no seu caderno, onde for. São fundamentos do CISBIN: a preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana. 3 fundamentos importantíssimos, tem muita cara de questão de prova. Artigo 5º. O funcionamento do CISBIN será efetivado por meio da articulação coordenada dos órgãos e das entidades que o integram, observada a autonomia funcional de cada um. Parágrafo único. A articulação entre os órgãos e as entidades de que trata o caput observará: 1. As competências dos órgãos e das entidades integrantes do CISBIN. E 2. A legislação relativa ao sigilo profissional e à segurança, ao tratamento e à salvaguarda de dados, informações e conhecimentos. Artigo 6º. Os órgãos e as entidades integrantes do CISBIN poderão compartilhar dados, informações e conhecimentos e conceder acesso a banco de dados observados as diretrizes do órgão central do CISBIN, o princípio da segurança jurídica, a necessidade de conhecer o interesse público e a devida motivação. Das categorias de órgãos do CISBIN. O CISBIN é integrado pelas seguintes categorias de órgãos, muito importantes aqui também. Órgão central é a Agência Brasileira de Inteligência, nós já vimos isso no decreto 9883. Inciso segundo, os órgãos permanentes. Terceiro, os órgãos dedicados. Quarto, os órgãos associados. E 5, os órgãos federados. Vou repetir. Quais são as categorias de órgãos do CISBIN? O órgão central, que é a ABIN, órgãos permanentes, órgãos dedicados, órgãos associados e órgãos federados. Parágrafo 1º. Os órgãos permanentes, de que trata o inciso 2 do caput, são os seguintes órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, com competências relativas à governabilidade, à defesa externa, à segurança interna e às relações exteriores do país. Quem são os órgãos permanentes? Vamos lá. Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República, Secretaria Executiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Secretaria-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores, a Assessoria de Inteligência de Defesa do Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, Centro de Inteligência da Aeronáutica do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, Centro de Inteligência do Exército do Comando do Exército do Ministério da Defesa, Centro de Inteligência da Marinha do Comando da Marinha do Ministério da Defesa, Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Diretoria de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. São esses 11 órgãos aqui, são tidos como os órgãos permanentes do CISBIN. Bom? Os órgãos dedicados de que trata o inciso 3º do caput são órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, com unidades dedicadas à atividade de inteligência ou atividades similares e que atuam em assuntos estratégicos relacionados a temas de política nacional de inteligência. Parágrafo 3º. Os órgãos associados de que trata o inciso 4 do caput são órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que integram o CISBIN, não enquadrados no inciso 1 a 3 do caput, que tratam os temas relacionados à política nacional de inteligência. Parágrafo 4º.
Os órgãos federados que tratam o inciso 5º do caput são órgãos e entidades das unidades da federação que integram o SISBIN, ouvido o órgão de controle externo da atividade de inteligência que se refere ao artigo 6º da Lei 9883 de 99. Parágrafo 5º. O diretor-geral da ABIN editará ato com o rol dos órgãos e das entidades que integram o SISBIN sempre que ocorrer mudanças, com a indicação de suas respectivas categorias. Parágrafo 6º. Há propostas de ingresso encaminhadas pelas unidades da federação indicarão os órgãos ou as entidades que integrarão o SISBIN. E parágrafo 7º. O diretor-geral da ABIN poderá solicitar aos chefes do Poder Executivo Estadual, estatal e municipal a indicação de órgãos e entidades para integrar o SISBIN. Artigo 8º. Qualquer órgão ou entidade de Poder Executivo Federal e das unidades da Federação poderá solicitar ao órgão central o ingresso no SISBIN, observados os critérios definidos nesse decreto e em demais procedimentos, e padrões a serem estabelecidos em ato do diretor-geral da ABIN. Parágrafo 1º. O órgão central avaliará os pedidos de ingresso no SISBIN, observados os seguintes critérios. Então, os órgãos das unidades federativas que querem integrar o SISBIN, eles serão submetidos em uma apreciação pelo órgão central, sendo observados os seguintes critérios. Critérios são importantes: competências que o órgão ou a entidade exerce e sua correlação com temas de política nacional de inteligência, sensibilidade dos dados, das informações e dos conhecimentos a serem compartilhados ou potencialmente acessados pelo órgão ou pela entidade, padrão de segurança do órgão ou da entidade e recursos disponíveis de pessoal, suporte tecnológico e estrutura organizacional. Parágrafo 2º. Para os pedidos de ingresso a que se refere o parágrafo 1º, o órgão central ouvirá os órgãos permanentes do SISBIN, que serão comunicados para manifestação em prazo não inferior a 5 dias úteis. Então, temos o primeiro prazo aqui da nossa aula. Grave esse prazo aqui, tá? Se for possível. Assim, decorar não, mas fique atento. Parágrafo 3º. O órgão central ouvirá o órgão de controle externo da atividade de inteligência sobre o ingresso de órgãos e entidades das unidades da federação no SISBIN. Então, o órgão central ele vai ter que ouvir o controle externo, tá? Sobre a entrada desses órgãos aí no SISBIN. Parágrafo 4º. Os órgãos associados poderão solicitar alteração de categoria para a de órgão dedicado. Dos Centros Integrados de Inteligência, artigo 9º. O órgão central poderá instituir centros integrados de inteligência para cooperação entre os órgãos e as atividades integrantes do SISBIN, com vista à atuação nacional, regional, estadual, estatal ou municipal, de forma sistemática ou esporádica. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, o órgão central poderá solicitar aos órgãos e às entidades integrantes do SISBIN a designação de representantes para atuarem nos Centros Integrados de Inteligência. Parágrafo 2º. O órgão central poderá convidar especialistas, cidadãos com notório saber e representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, não integrantes do SISBIN, para participar de atividades específicas nos Centros Integrados de Inteligência e de ações integradas no âmbito do SISBIN. Das competências do órgão central do SISBIN. Ao órgão central do SISBIN compete. Galera, muito importante isso daqui. Acaba que a competência do órgão central se torna uma competência da ABIN, tá bom? 1. Promover a cooperação entre os órgãos e as entidades integrantes do SISBIN e a integração de suas atividades de inteligência. Estabelecer planos de trabalho consensuados com os órgãos e as entidades integrantes do SISBIN. O que significa consensuado? Plano de trabalho em que tenham consenso com os órgãos e as entidades integrantes do SISBIN, tá? Coordenar a obtenção de dados e a produção de informações e de conhecimentos sobre temas de competência de mais de um órgão integrante do SISBIN, observados o interesse público e a devida motivação. Coordenar ações integradas, temporárias ou permanentes, dos órgãos e das entidades integrantes do SISBIN. Consolidar as necessidades de conhecimentos específicos informadas pelos órgãos e pelas entidades integrantes do SISBIN, nos planos de trabalho, observados os parâmetros e os limites estabelecidos na Política Nacional de Inteligência. Integrar os dados e as informações e os conhecimentos fornecidos pelos órgãos e pelas entidades integrantes do SISBIN, em atendimento ao plano de trabalho estabelecido e as necessidades informacionais do Presidente da República, observados o interesse público e a devida motivação. Requerer
aos órgãos e às entidades do Poder Executivo integrantes do SISBIN dados, informações, conhecimentos ou documentos necessários ao atendimento aos planos de trabalho estabelecidos, observado o interesse público e a devida motivação. Solicitar aos órgãos e às entidades integrantes do SISBIN informações de gestão relativas às atividades previstas nos planos de trabalho e desenvolvidas no âmbito do SISBIN, observados o interesse público e a devida motivação. Solicitar aos órgãos e às entidades da administração pública federal, não integrantes do SISBIN, as unidades da federação, dados, informações e conhecimentos ou documentos necessários ao atendimento dos planos de trabalho, observado o interesse público e a devida motivação. Estabelecer padrões e regulamentos sobre o armazenamento e o compartilhamento de dados, informações e conhecimentos que tramitem no âmbito do SISBIN, especialmente quanto à governança de dados, à gestão e ao controle da produção documental e aos procedimentos de credenciamento de segurança relacionados às rotinas do SISBIN. Disponibilizar ferramentas para comunicação segura e plataformas digitais para suporte ao compartilhamento de dados, informações e conhecimentos do SISBIN. Promover a capacitação e desenvolvimento de recursos humanos e inteligência, em articulação com os demais órgãos e entidades integrantes do SISBIN. Realizar estudos e pesquisa para o exercício e aprimoramento da atividade de inteligência, em articulação com os demais órgãos e entidades integrantes do SISBIN. Incentivar e apoiar a elaboração de doutrina de inteligência, com a participação dos órgãos e das entidades integrantes do SISBIN. Representar o SISBIN junto a outros sistemas de inteligência ou de atividades similares, nacionais, regionais, estaduais, digital, municipais e internacionais, junto à sociedade e perante o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Firmar contratos, convênios, acordos de cooperação técnica e instrumentos congêneres, incluídos firmados com entes federativos e com pessoas jurídicas de direito privado, com vistas a promover a integração do SISBIN. Emitir relatório de gestão anual do SISBIN e aprovar o ingresso de órgãos e de entidades do Poder Executivo Federal do SISBIN e a criação de subsistemas de inteligência. Tomar uma aguinha aqui. Nossa aula é uma aula longa, é uma aula um pouco maçante, mas tenham paciência, tá bom? E tudo vai dar certo. É aula de legislação. Eu acho que o melhor jeito da gente estudar legislação, como vocês já viram, como eu fiz para o TSE, como eu venho fazendo aqui no nosso canal, é lendo e fazendo apontamentos. Não tem muito o que inventar aqui, não quero passar só pontos que eu acho importante, porque se está lá, pode cair qualquer parte da lei. Vamos continuar aqui. Das competências e dos deveres dos demais órgãos e entidades integrantes do SISBIN. Artigo 11. Aos órgãos e entidades integrantes do SISBIN compete executar ações relativas à obtenção e integração dos dados, informações e conhecimentos, conforme a previsão dos planos de trabalho. Solicitar, obter, processar, produzir e compartilhar dados, informações e conhecimentos, em conformidade com a Política Nacional de Inteligência, com os planos de trabalho e com o disposto na legislação. Participar em caráter voluntário dos centros integrados de inteligência. Então, aqui, ó, a participação dos centros integrados de inteligência, certo? Pelos órgãos e entidades integrantes do SISBIN, ela é de caráter voluntário, não é obrigatório, tá? Se liga nisso aqui. Apoiar iniciativas do SISBIN relacionadas à tecnologia da informação e comunicar conforme as competências legais de cada órgão ou entidade. Apoiar, por meio de suporte técnico administrativo, as atividades e o funcionamento das ações integradas do SISBIN e prestar ao órgão central informações de gestão referentes às atividades desenvolvidas no âmbito do SISBIN, conforme previsão dos planos de trabalho. Artigo 12. Os órgãos e as entidades integrantes do SISBIN deverão apresentar ao órgão central, para fins de consolidação dos planos de trabalho, suas necessidades de dados, informações e conhecimentos relativos à execução da Política Nacional de Inteligência. Compartilhar com o órgão central os dados e as informações e os conhecimentos necessários à produção do conhecimento relacionados com as ações de atividade de inteligência previstas nos planos de trabalho, observado o disposto na Política Nacional de Inteligência e apoiar ações de capacitação e de formação sob coordenação do órgão central, conforme previsão dos planos de trabalho. Do Conselho Consultivo do SISBIN. Fica instituído o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência, que é o órgão de assessoramento no âmbito da Casa Civil da Presidência da Casa Civil da Presidência da República. Vamos lá. Artigo 14.
Ao Conselho Consultivo compete, são duas competências, são importantes, propor atualizações à Política Nacional de Inteligência e analisar os relatórios de gestão anual do SISBIN. O Conselho Consultivo é composto pelos respectivos titulares dos seguintes órgãos e entidades. Muita atenção no artigo 15 aqui, vamos lá. Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá. A presidência do Conselho Consultivo do SISBIN é da Casa Civil da Presidência da República, tá bom? Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa e Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN. Parágrafo único. Os membros do Conselho Consultivo poderão fazer-se representar em suas ausências e impedimentos. Primeiro, pelos secretários executivos nas hipóteses do inciso 1 a 3 do caput do artigo. 2. Pelo secretário-geral nas hipóteses do inciso 4 do caput. 3. Pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas na hipótese do inciso 5 do caput e pelo diretor adjunto da ABIN na hipótese do inciso 6 do caput. Então, galera, é o seguinte, a substituição é de acordo com o que está escrito aqui, substituição de um, de outro, é de acordo com cada um desses incisos aqui do parágrafo único. Artigo 15, importante. O Conselho Consultivo se reunirá em caráter ordinário, vamos lá, no mínimo 2 vezes por ano. Então, não são 2 vezes por semana, não são 2 vezes por mês, nem por semestre. São 2 vezes por ano, no mínimo, das quais uma vez no primeiro trimestre e outra no último trimestre, em caráter extraordinário, mediante convocação de seu presidente. Convocação de quem? Do presidente. Que é o presidente? É o ministro aqui da Casa Civil da Presidência da República. Por quê? Quem integra o conselho é o titular do seguinte órgão e entidade. Quem é o titular da Casa Civil da Presidência da República? É o ministro da Casa Civil, tá bom? Então, é ele que pode convocar a reunião em caráter extraordinário, tá? Então, as reuniões são no mínimo 2, sendo a primeira no primeiro trimestre e obrigatoriamente ter outra no último trimestre. Pode ter mais de 2, no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, no quarto, tanto faz. Mas tem que ter 2, uma no primeiro trimestre e outra no último trimestre do ano, tá bom? O quórum de reunião do Conselho Consultivo é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é o de maioria simples. Isso daqui é importante. Na hipótese de empate, o presidente do Conselho Consultivo terá um voto de qualidade. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho Consultivo poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades integrantes do SISBIN, públicos e privados, cidadão com notório saber jurídico e especialistas em assuntos constantes da pauta de reunião para participar de suas reuniões, sem direito a voto. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho Consultivo poderá delegar a competência de convocar as reuniões do colegiado à Secretaria Executiva do Conselho Consultivo. Artigo 17. A Secretaria Executiva do Conselho Consultivo será exercida pela ABIN. Artigo 18. As reuniões do Conselho Consultivo serão preferencialmente presenciais e realizadas em Brasília, no Distrito Federal. Então vamos lá, vou ler de novo. As reuniões do Conselho Consultivo serão preferencialmente, não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Elas serão presenciais e realizadas em Brasília. Elas podem ser realizadas de forma remota, online, ou então em outros lugares do Brasil? Pode, porque preferencialmente, não é obrigatoriamente em Brasília, tá bom? A participação no Conselho Consultivo será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Disposições finais. O diretor da ABIN editará os atos complementares para o cumprimento do disposto nesse decreto e o artigo 21 não importa para a gente. Galera, é o seguinte, vou finalizar a primeira parte da nossa aula aqui, tá? Na próxima aula, na parte 2, aula 9, parte 2, nós trataremos aqui, a partir daqui da portaria número 288, de 3 de julho de 2024. Você que é membro do canal, já vai ter acesso a esse PDF full, com a parte 1, a parte 2 e as questões de ambas as partes. Além disso, você terá acesso também às aulas aí de forma antecipada, tá bom? Então, se você não é membro, eu falo mais uma vez, torne-se membro do canal que você terá diversas vantagens.
Quero agradecer a você que ficou até aqui no canal, tá bom? Assistindo a aula. Se você não é inscrito, se inscreva. Você que está assistindo a aula, gostou, comente aí se tiver alguma dúvida, sugestão, tá bom? Envie essa aula para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso ao conteúdo gratuito aí, que elas possam estudar. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais. Bom estudo para vocês.